como eu gostava de ir nas manhãs ao cais, ver desembarcar as naus, o movimento dos carregadores com os seus barris de vinho e conservas, os fidalgos e comerciantes nas suas belas fazendas trocando cruzados de ouro, a venda do peixe e as ovarinas. Andando neste trabalho, vi por entre o povo um velho mendigo sem uma perna. De mãos estendidas, gemia aos que passavam e dizia ser um antigo soldado que combatera em Tânger e Ceuta, onde ficara assim. Acerquei-me para ouvir melhor a história, mas o velhote dera por fim do peditório, e para minha surpresa levantou-se, não sendo mais alajado que eu a vós que me escutais. Perante a minha curiosidade, fez sinal para que me chegasse e começou por me contar como saíra daquela má terra para procurar fortuna, como tantos outros. Contou-me daquela vez em que sozinho entrou no palácio do sultão, cercado por mais de 100 guardas, matara tantos que os restantes fugiram temendo pela vida. Como continuara a caminhar pelo palácio, abrindo portas e mais portas até dar com o sultão, e como matando vingar os males cometidos a cristãos, mesmo não se lembrando quais. Como escutara o sorrisinho das suas 500 mulheres que o levariam à sala do tesouro, com tantas riquezas, à espera de alguém com coragem para as ir buscar. Alguém corajoso como já não se encontram nos nossos dias. Corajoso como eu, pensei, engendrando logo ali um plano que me levaria a tal fortuna. Nessa mesma noite, procurei a caravela que ouvi dizer partiria de madrugada, e entre mantimentos e cordas me escondi. Quando os marinheiros me encontraram de manhã, não estavam nada satisfeitos. A ver-se clandestinos, viram em mim mais uma carga de trabalhos. No horizonte já não se via terra alguma. Aquela talvez fosse a minha primeira e última viagem. E de noite senti-me perdido no escuro. Até que um marinheiro começou a gritar: "Terra! Terra pela proa!" O que logo nos alegrou, mas o capitão, vendo luz e fogaréu, mostrou-se preocupado e me contou ser aquela ilha terra de bruxas, fazendo 7 anos que ardia sem se consumar. E servia para atrair os pobres e ignorantes que encalhavam nos seus baixios. Vindo do mar, ouvíamos os lamentos e os pedidos de socorro dos marinheiros naufragados antes de nós. O capitão deu ordem imediata para virarem a caravela. Mal sabíamos nós que era tarde demais. Nesse momento, 2 bruxas mexiam uma sopa de travo tão amargo, cozinhado com as almas dos marinheiros afogados antes de nós. E como não estando contente com a mistela, procuraram algum condimento e para tão pouca sorte nos acharam a nós, no meio do mar, perto daquela ilha maldita. Vimos em grande aflição quando deram temporal com ondas de formas tão estranhas que não sabíamos o que temer mais, se a morte no mar ou cair nas unhas de tais criaturas. Ia a caravela aberta e as velas eram rotas. O fim do mundo puxava por nós. Foi então que tive uma ideia que talvez nos salvasse. Voando com a ajuda da ventania, atirados fomos ao bordo da terra sem nenhum remédio. No trabalho de empurrar para pôr a caravela no mar, nos assustámos ao ver um cafre que apontava na direção de onde seria a sua aldeia, não sabendo se para nos ajudar ou para melhor nos roubar. Mas precisados como estávamos e fracos da fome, o seguimos até à povoação. Meteram-nos numa casa e do escuro uma carantonha saltava e bufava. Pensávamos estar perante o próprio demónio, mas eis que tirou a máscara e vimos aliviados tratar-se do feiticeiro e chefe da tribo. As palavras que trocaram não as entendemos,
pois as nossas preocupações eram outras. Um dos marinheiros sacou da bolsa um cruzado que entregou ao feiticeiro. Queria saber se os cafres conheciam o ouro, mas ele desprezou a moeda, para a tristeza dos meus companheiros, que viam naquela terra tanta pobreza como na nossa. De manhã voltámos à praia, desta vez seguidos pelos cafres e pelo feiticeiro, que erguendo o bastão fez pairar a caravela e trazer até nós o mar, que nos fez dar pulos de alegria. Também o capitão e os outros marinheiros sorriam, pois tinham outros planos para o feiticeiro. Nessa mesma noite, sem que ninguém na aldeia desse por isso, ataram o feiticeiro e ala que se faz tarde, zarpámos aproveitando o luar. À falta de ouro e prata, um mágico renderia com certeza bom dinheiro junto da corte de Lisboa. O vento estava de levante e surgiu um novo temporal. Os meus companheiros encomendavam-se a Deus, prometendo aprender a nadar caso se afassem desta. Eu soltei o feiticeiro para que pudesse fazer o mesmo, mas vendo-se livre, saltou para a proa e com o bastão desfez o feitiço e acalmou o mar. E seguimos viagem mudos, temendo que aquele poder fosse usado contra nós. Pelo mau trato e a maneira como o trouxéramos a bordo, mais e mais animálias foram surgindo das profundezas, e o feiticeiro, agitando o bastão, saindo chispas e fagulhas, sempre as ia mandando de novo para baixo. Cada vez pareciam mais fortes as bestas e mais fraco o mágico. Por mais de uma vez quase caíram ao mar, não podendo com a nossa ajuda contar, ocupados que estávamos em gemer e gritar, arremessados de vés e trasvés. Foi então que vi por borda de estribordo uma onda por cima das outras. Diante dela surgiram dois vultos negros que não podiam ser senão diabos. Sentimos-nos no ar. Aquela força ia-nos esmagar e nada nem ninguém a podia deter. E para o nosso terror vimos o feiticeiro cair borda fora. Até que misteriosamente a gata se desfez e a barca caiu no mar, quase se partindo em dois com o embate. Procurámos em vão pelo corpo do feiticeiro, mas nada. O homem caíra ou atirara-se ao mar. Caiu grande nevoeiro e calmaria, as velas não mexiam, o barco não andava. Sem nada para fazer, deu-me para pensar se aquele velhote no cais alguma vez pusera os pés num barco, e se era assim tão fácil encontrar fortuna, porque vivia ele de esmola. Os outros marinheiros ocupavam-se a contar histórias, de como o escorbuto fazia inchar as gengivas, como apareciam febres acesas, curadas a sangrias de sanguessugas. Outras das vezes jogavam, mas o tédio e o desespero faziam com que se pegassem em lutas e quase se desgraçassem. Foi num desses momentos que uma luz passou rente ao barco. O nevoeiro desfez-se, as velas mexeram e o capitão deu ordem para que seguisse o rastro daquela estrela. Ao longe, tão verdade como os ver a vocês, estava o feiticeiro acenando com o seu bastão. Fora ele que nos guiara, fora ele que nos salvara. E assim se despediu de nós, voltando à terra de onde o tínhamos tirado, como eu voltei à minha. E assim como vos conto se passou a minha aventura, para que tireis conclusões das vossas cabeças e não das dos outros.